do arquivo, porque esse porra deve me conhecer uns 2 anos. E eu nunca conversei com ele praticamente, me sinto mal por isso. Aliás, é um meme que já tem uns anos aí. É o Não Sobra Nada, o Beto. Basicamente é um meme para zoar homens que pegam a sua vida e focam diretamente a só mulheres. É, isso é horrível. Isso destrói a mente da pessoa aos poucos. Comparação, estímulos rápidos. Tipo de objetivo ou hobby. O maior objetivo desse cara é simplesmente tentar pegar a mulher e falha miseravelmente. Daí que vem o meme Não Sobra Nada, o Beto. E bom, eu tava analisando e pensando sobre essa frase. Tem alguns personagens em animes, né, que acontece ao contrário, né? Sobra tudo pra eles. E bem, isso fez eu ter a ideia de trazer esse vídeo, né? De personagens que sobra tudo. No caso, eu peguei 3 personagens, sendo ele Vegeta de Dragon Ball, Sasuke de Naruto e Mitsuru de Darling in the Franxx. Ó, 2 gols e um bosta. Antes de ir pro vídeo, é claro, eu queria pedir para você deixar o seu like, se é novo, se inscreve e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Que nesse vídeo eu vou explicar para você por que sobra tudo para esses personagens. Agora, sem mais enrolação, né? Bora pro conteúdo. Se você já assistiu esses 3 animes, sendo Dragon Ball, Naruto ou Darling in the Franxx, você percebeu que esses 3 personagens, eles têm meio que uma personalidade parecida. São aqueles personagens que rivalizam com o protagonista e eles são muito... Depende. O Sasuke não tem tanta noção. O do Darien the Franxx eu acho que nem tem tanto desenvolvimento a esse ponto de, tipo, rivalizar com o protagonista e etc. Eu acho que é, tipo, querendo ou não, eu acho que eu posso estar confundindo. Pera, deixa eu ver qual o personagem exatamente. Deles, né? Eles acabam... Se for o que fica com a Ichigo, é Ichigo o nome dela. Aquele de cabelo azul. Se fosse esse personagem, eu acharia mais sentido, mas esse... Aí, se não me engano, ele é só daquela que traiu o cara. Não é exatamente o rival, eu acho. Interagindo muito com os outros personagens. No caso de Vegeta, né, sendo um vilão ali no início de Dragon Ball, né, e acaba depois se convertendo os Guerreiros Z. Sasuke como sendo um cara bom, entre aspas, né, no início do anime, e depois acaba se convertendo pro mal e depois voltando a ser do bem. O Mitsuru é um personagem né, que rivaliza, né, com... Ele não é o rival, por assim dizer. Tem um outro que é o mais rival que ele, que é o que tava querendo com a gostava da Ichigo no momento. Eu vou chutar que o nome dela é Ichigo. Hiro, né, que é o protagonista de Darling in the Franxx. Mas ele acaba não sendo um personagem que vai pro lado do mal, que nem Vegeta ou Sasuke, né? Ele é um personagem que sempre foi bom. E bem, eles não têm só em comum esse lance da rivalidade com o protagonista. Eles também têm algo em comum, né? O que faz sobrar tudo pra eles. Porém, eu preciso contextualizar cada um dos personagens para depois explicar. Bora começar pelo Vegeta, né? Já que é o personagem mais conhecido. Bom, como eu falei, Vegeta inicialmente em Dragon Ball ele começa como vilão, tendo o objetivo de conseguir as esferas do dragão, para assim conseguir a imortalidade e conseguir derrotar Freeza, que era o imperador do universo, no caso que Vegeta era seu subordinado. E bom, Vegeta não queria ser subordinado por Freeza, até porque tinha sido o próprio Freeza que tinha destruído seu planeta, e queria derrotar ele de alguma forma. Nos eventos da saga de Namekusei, Vegeta acaba lutando contra Freeza, mas infelizmente perde, e acaba morrendo por o próprio, né, e deixando que Goku acabasse com o Freeza. Eu queria que eu acho que o foco do Toriyama nunca foi exatamente a escrita, apesar de a escrita dele ser bem funcional, de certo modo. Eu queria que tivesse uns arcos um pouquinho mais maiores em Dragon Ball, por assim dizer. Eles são muito ponto A ou ponto B, eu acho. Mas eles têm um bom desenvolvimento. Os personagens também, cara, simbolizam bem isso. Eles têm uma certa sinergia, um certo impacto na obra. No próximo arco temos a chegada de Trunks, onde Trunks avisa que dentro de 3 anos... Tipo, você tem todo o arco do Vegeta dele deixando de ser o orgulho de lado pra depois voltar pro orgulho no Majin Vegeta e etc. É um arco funcional. Mas eu, de certo modo, queria que... Eu acho que eu estaria cometendo uma heresia muito grande. Mas eu queria que Dragon Ball fosse tipo o que aconteceu com o Jojo. De que do início começa com uma coisa mais infantil e evolui pra um seinen da vida. Mas acho que Dragon Ball... Se Dragon Ball não fosse shonen, não ia ser Dragon Ball. Então, eu anulo esse ponto. Androids, né? E
E na realidade, da onde ele vem, todos os guerreiros Z morreram. Só que Goku não tinha morrido para os androides. Tinha morrido com a doença e os outros guerreiros Z que tinham enfrentado os androides tinham morrido, inclusive Vegeta. Vegeta fica muito frustrado ao saber dessa informação. E ele, de outra realidade, acabou perdendo para meros androides. Nem eram criaturas alienígenas, eram seres criados dentro da própria Terra. Isso fez o Vegeta entrar em treinamento intenso durante esses 3 anos, onde Vegeta, primeiramente, tinha raiva, né, de saber que ele morreu em outra realidade, e também ele queria de qualquer forma superar o Goku, já que o Vegeta, quando foi ressuscitado em Namekusei, ele viu que o Goku tinha conseguido a transformação do Super Saiyajin. Mesmo o Vegeta tendo ficado satisfeito por ver que o Saiyajin tinha conseguido aquela transformação, ele também ficou frustrado, pois o Goku era um guerreiro de classe baixa, e ele, como era da realeza, não tinha conseguido essa transformação. Isso fez Vegeta treinar de forma intensa, até mesmo quase morrer durante seus treinos dentro da sala de gravidade. Eu só não entendi porque ele quer por botou pros alfas. Eu achei que era botou pros betas. Isso fez, né, que Vegeta ficasse mais próximo da Bulma, já que muitas das vezes o Vegeta acabava se machucando. Eu ia falar, o Vegeta tá bem longe de ser beta. Muito. E a Bulma tinha que cuidar dele, né? E meio que nesse espaço de 3 anos, meio que rolou um clima entre eles dois, né? O que deu origem, né, ao Trunks. Bom, quando chega os eventos da saga dos androides, quando os androides vão aparecer, né? Bulma tá com um filho, né? E todos achavam que esse filho seria do Yantia, já que o Yantia era o ex-namorado da Bulma. Só que o próprio Yantia revela que não era o filho dele, que na verdade era o filho do Vegeta. Eu acredito que pra quem assistiu Dragon Ball na época, né, sem pegar spoilers, deve ter ficado bastante impressionado. Como é que o Vegeta, aquele cara bruto, que não fala com quase ninguém, que é muito na dele, acabou engravidando a Bulma, né? E bem, a princípio pode parecer muito bizarro isso, mas quando você vai analisar com calma, e principalmente no contexto da sociedade hoje em dia, faz muito sentido isso aí ter acontecido. Mas bem, antes de... É um arco de romance básico, na realidade. É um arco muito funcional e básico. O Toriyama não é tipo hiper complexo em história, é bem fácil, de certo modo, de entender as analogias dele. explicar essa situação, bora pular pro próximo personagem, que temos o Sasuke, de Naruto. Sasuke, a princípio... Sasuke é complicado. Não é complicado de entender porque é complicado porque é confuso mesmo. Criança normal. Porém, o evento Meio mal feito. Ele foi ver que seu irmão, o Itachi, tinha massacrado todo o seu clã. Após isso, Sasuke... Tinha massacrado o clã, porque na realidade o clã queria massacrar o resto. Muchalore. Muchalore, Muchosato. E futuramente restaurar o seu clã. E mais irônico disso que ele só teve uma única filha. Durante todo o anime do Naruto clássico, Sasuke é muito no seu canto. Ele atrai várias garotas justamente por ter aquele jeito misterioso, onde ele é sempre centrado e não quer conversa com ninguém. Muitas garotas durante o anime se atraíram pelo Sasuke, como Sakura, Ino, Karen e outras figurantes. Mas Sasuke nunca deu muita bola, né? Pois o seu objetivo era conseguir poder e ficar mais forte para conseguir derrotar o Itachi. Nos eventos finais de Naruto clássico, né? Sasuke acaba indo atrás do Orochimaru justamente por conta que o Orochimaru tinha colocado nele a marca da maldição, onde assim o Sasuke conseguiria ficar mais forte. Durante esse arco, Sakura pede... É de certo modo parte do mesmo arco do Majin Vegeta. Para que Naruto resgatasse o Sasuke, já que ela não queria que o Sasuke entrasse pro lado do mal. E bom, o final da história é que Naruto acaba perdendo essa luta e o Sasuke vai se encontrar com o Orochimaru. Em Naruto Shippuden tem o arco onde Naruto, Sakura, Sai e Kakashi vão atrás do Sasuke, né, que estava junto com o Orochimaru. E nesse arco, né, novamente eles não conseguem converter o Sasuke. Sasuke estava determinado a ficar junto com o Orochimaru para conseguir poder suficiente para derrotar o Itachi, já que Itachi era muito forte. Vai acontecendo mais alguns eventos de Naruto, porém, como o foco aqui é o Sasuke, eu vou deixar esses eventos de lado. E bom, chega o ponto que Sasuke, né, vai atrás de Deidara para conseguir informações sobre o Itachi. Após Sasuke sobreviver essa luta, ele consegue saber onde o Itachi está. E lá tem a sua luta contra o seu irmão. Onde nessa luta, né, Sasuke, né, por milagre do roteiro, vamos dizer assim, de novo, consegue vencer o Itachi. E assim, né, conclui a sua vingança. Só que após isso, né, o Tobi, que no caso era o Obito, acaba revelando a verdade porque o Itachi tinha feito tudo aquilo. Onde o Sasuke fica muito puto com as aldeias e acaba, né, fazendo todo aquele ataque que ele faz contra os 5 Kages. E bom, nesse arco, novamente a Sakura tem um encontro com o Sasuke. Onde nesse arco, a Sakura, né, quase foi morta pelo Sasuke. Onde Sakura acaba sendo salva pelo Kakashi. E cara, isso é muito bizarro, principalmente quando você pega o final de Naruto, quando você descobre que a Sakura se casou com ele. E bom, assim tem... É porque o romance é mal feito. Lembre-se. Onde o Sasuke volta, ajuda o Naruto. O Kishimoto não sabe... O Kishimoto não tem pensamento a longo prazo.
No final o anime acaba e depois nos eventos de Boruto a gente descobre que o Sasuke teve uma filha com a Sakura. E mano, é como eu falei, é muito bizarro saber que mesmo o Sasuke tentando matar a Sakura, ela ainda se casou com ele. Mas bem, antes de explicar o contexto novamente, bora passar pro último personagem. Aí temos o Mitsuru de Darling in the Franxx, que diferente de Vegeta e de Sasuke, ele nunca foi e nem se torna um personagem do mal. Bom, mas ele era um rival do protagonista. Mitsuru tinha aquela ideologia, que ele não podia ser fraco, pois ele tinha plena ciência que todos aqueles ali, que eram seus parceiros, eram pessoas descartáveis, e que a qualquer momento, se caso um deles morresse, outro ia substituir. E bom, os Mitsuru tinham essa plena consciência, então sempre levava as batalhas bem a sério e sempre queria se tornar mais forte. Mas após o Mitsuru ter acesso aos livros proibidos em um dos episódios, né, ele acaba descobrindo uma verdade sobre a humanidade, principalmente sobre a questão da maternidade, onde o objetivo de Mitsuru muda, onde ele quer mais se entender e compreender a razão da vida. Isso também, né, junto com a Kokoro, que acaba descobrindo isso junto com o Mitsuru. Quando eles descobrem isso, eles dois acabam meio que criando um laço, já que a eles, diferente dos outros, né, eles sabiam que aquela relação dos parasitas era uma relação forçada, que na verdade seres humanos não eram para ter meio que, entre aspas, casamento arranjado, né? No contexto que na de Darling in the Franxx era que os parasitas eles eram selecionados para ser um menino e uma menina para pilotarem juntos. Só que isso aí meio que é uma referência, né, à questão de casais. Bom, não quero entrar muito nesse assunto, porque não é o foco do vídeo. Mas a questão é que tanto Mitsuru e Kokoro, né, eles descobrem que para ter uma relação entre duas pessoas, elas têm que ter vínculo e não algo forçado. E bom, devido a isso, né, É recomendado. compreender e se descobrir, ele acaba ficando mais próximo da Kokoro e assim criando uma relação mais genuína, onde, bem, você já sabe o que acontece, né? Eles acabam tendo aquela conversa no quarto, onde rolam aquelas coisas que vocês já sabem, né? Depois descobrimos que a Kokoro tá grávida e depois até tem uma das cenas mais brutais, consegue ser pior do que qualquer filme de terror, que é simplesmente aquele gordinho que gostava da Kokoro tendo que ser o padre dela, o Mitsuru. Essa cena é cursed. Na frente dele. Nossa, cara, isso aqui é literalmente não sobra nada pro Beta. E bom, né? Os eventos finais de Não, mas no fim ele teve 3 filhos, se não me engano. tanto ele e Kokoro, né, vivem com um casal, têm uma filha e vivem felizes. Bom, aí chegamos ao ponto. Se você já prestou atenção no vídeo, esses 3 personagens eles têm algo em comum. Que bem, né? Que são a questão do objetivo. Tanto Vegeta, Sasuke e Mitsuru, eles tinham um objetivo na sua vida. Vegeta queria se tornar mais forte para superar Goku. Sasuke queria se tornar mais forte para conseguir vingar o que aconteceu com o seu clã e depois vingar a situação que seu irmão foi metido. E depois Mitsuru queria se descobrir. Bom, Mitsuru tem um objetivo ali bem diferente dos outros dois, né? Que não é relação O objetivo do Mitsuru, de certo modo, é bem mais realista. poder. E bom, o que isso tem a ver com sobra tudo pra eles? E bom, hoje em dia, uma coisa que muitos homens não percebem, que mulheres sempre se atraem mais por caras focados, caras que têm objetivos. Porque o motivo de existir essa piada não sobra nada pro beta, é porque geralmente os homens que são considerados betas, eles fazem de tudo para conseguir uma mulher e falham. Pois o maior objetivo deles, a sua maior meta, sua boss fight final, é conseguir uma mulher. É, de fato, isso é realmente um ponto colocado de forma meio estranha nesse vídeo, mas como usando um exemplo de anime, é bem estranho colocar esse anime em específico, mas faz sentido, porque você não cria vínculo forçando um vínculo, de certo modo. É um tópico que faz, de certa forma, sentido no geral, se for parar pra ver. O problema é como foi apresentado, eu acho. E isso torna interessante para as mulheres, pois elas percebem que a vida desse cara só gira em torno dela ou de mulher. Diferente de caras que têm objetivo. Quando aquele cara tem o objetivo de se tornar mais rico, de conseguir a graduação, conseguir conquistar o sonho, isso para a mulher acaba sendo interessante. Pois no instinto dela, ela acaba vendo ele como um homem forte, um homem que quer se superar, um homem que quer conseguir chegar no topo. Isso também tem um pouco a ver com o instinto. Num contexto geral da história da humanidade, o instinto da mulher é ter a proteção. E bom, né? No tempo De das fato. cavernas, era a proteção física, né? Que era a proteção de outros homens, a proteção de criaturas e do homem, né? Conseguir alimento para dentro da casa ou caverna, né? Já que naquela época. Hoje em dia o objetivo é diferente, não é mais a questão de segurança física, mas a questão de segurança financeira. Hoje em dia, para a mulher, o que é mais importante para ela, ela ter uma vida confortável. Nem isso, é uma segurança emocional, de certo modo. Pelo menos eu acho. Na questão de financeira, já que hoje em dia, né, o nosso maior poder, infelizmente, é o dinheiro. E bem, eu não preciso nem me estender muito.
para tudo que a gente vai conseguir na nossa vida, infelizmente precisa de dinheiro. Para ter uma boa casa precisa de dinheiro, para ter um bom carro precisa de dinheiro, para ter bons estudos, né, precisa ter dinheiro. Bom, se você tem dinheiro, automaticamente você tem segurança. E isso é o que as mulheres hoje em dia mais prezam. Não é que seja algo errado, é algo do instinto delas. Então, homens que têm o objetivo de ficarem mais ricos, de ficarem mais fortes, de ficarem mais inteligentes, querendo ou não, eles acabam, né, sendo pessoas que são focadas, que querendo ou não, né, automaticamente vão ter mais essa questão do poder financeiro. Enquanto homens que focam sua vida toda só em mulher, eles não conseguem nada. Eles ficam presos àquilo ali. Tipo, de certo modo, realmente é isso. O problema não é segurança monetária exatamente. Tá, claro, realmente acontece muitas vezes. É mais como que eu disse, segurança, como eu posso dizer, segurança emocional. Tipo, ter alguém pra conversar, eu acho. Eles só fazem Nossa, cara, infelizmente. sem gastar, eles não evoluem. E até mesmo a mulher percebe que quando um homem ele é focado, não importa se ela ou outra mulher, ou se ninguém está na vida dele, ele sempre vai continuar o seu objetivo, ele sempre vai seguir em frente. E isso é interessante para ela. Onde ela percebe que ele na vida dela, ele vai somar e não retirar. Então, por isso que essas personagens, né, Bulma, Sakura e Kokoro, né, se interessaram por eles, mesmo eles sendo os personagens babacas, né, que não ligavam para elas. Porque eles eram personagens focados, embora o contexto dos animes seja diferente da vida real, mas isso é uma mensagem que eles passam pra gente. Vegeta queria se tornar mais forte, Sasuke queria se tornar mais forte e Mitsuru queria se entender. Independente se Bulma, Sakura ou Kokoro não tivessem na história, o objetivo deles não ia mudar. Então elas sabiam que eles eram homens fortes. No caso de Sasuke, Vegeta eram homens fortes fisicamente. E no caso de Mitsuru, né, ele era um homem forte, mas na questão de buscar conhecimento. Eu sei que pode parecer confuso, eu não posso também estar explicando de uma maneira tão clara, mas eu acho que você está entendendo meu raciocínio. Então, resumindo tudo que eu falei, o motivo de ter sobrado tudo para esses personagens é porque eles tinham metas e objetivos. Quando você tem metas e objetivos na sua vida que não é só ligado a conquistar a mulher, naturalmente você acaba conquistando a mulher, pois você se torna um homem tão viril e tão alfa que acaba elas mesmas se atraindo por você e você tendo uma parceira. Igual como aconteceu com esses personagens. Se Vegeta, Sasuke e Mitsuru tivessem focado as suas vidas em mulheres, não tinha sobrado nada para eles. O próprio exemplo disso... Verdade. Personagens que normalmente se focam mais em pegar a mulher representam bem isso. Né, é o Yantia e o gordinho lá de Darling Defense. O Yantia, né? Não, mas o gordinho ficou com alguém no final, essa é a pior parte. Poderia ter se tornado um guerreiro mais forte, mas perdia tanto tempo, né, se envolvendo com várias mulheres que acabou perdendo a própria namorada que tinha e se tornando um dos personagens mais fracos de Dragon Ball, né, que até hoje em dia é um meme. E o lance do gordinho, né, que até esqueci o nome dele, da Defense, ele focou tanto a sua vida em conquistar a Kokoro que acabou deixando ela sufocada, né, e vendo que ele não tinha uma relação genuína por ela, meio que ele tinha uma obsessão por ela. Fez ela se atrair mais pelo Mitsuru, que era um cara mais tranquilo, né, que era um cara que tinha seus objetivos, e no final ela acabou ficando com ele, tendo um filho com ele, enquanto o gordinho, né, não sobrou nada. Então, basicamente, esse é o conceito da vida de vocês, principalmente vocês que são mais jovens. Não foquem a sua vida diretamente só em uma mulher. Foquem nos seus objetivos e metas, que naturalmente você vai conquistar uma. E bom, isso aqui não tá sendo um discurso de Red Pill nem nada. Red Pill? Red Pill? Quem cometeu isso? Discurso de Red Pill. Desculpa, eu saí da imersão sensorial. Mas foi foda. Realmente, o vídeo fez sentido, apesar dos exemplos serem bem merdas. Vou admitir que pegar a Sasuke de exemplo foi bem over das ideias. Mas boa, gostei.